nosso coração, direto do coração de... A palavra de Deus para o nosso coração hoje está na carta de Paulo a Filemon. Na verdade é um bilhete que Paulo escreveu a esse homem chamado Filemon, em que nessa carta Paulo nos ensina lições preciosas. E o nosso tema hoje tem a ver com o Dia da Consciência Negra. Hoje em vários estados e cidades do Brasil é feriado para celebrar a Zumbi dos Palmares, que foi um líder da resistência no século XVII em Pernambuco, contra a escravidão que teve aqui no Brasil, e esse dia é para marcar a defesa da igualdade, a luta contra o preconceito racial no nosso país e a integração dos negros na sociedade humana. E eu quero falar desse tema porque historicamente o cristianismo já foi criticado muitas vezes por não ter lutado contra a escravidão nos tempos bíblicos. Então muitos céticos, muitas pessoas com a consciência social mais engajada têm questionado o que Jesus, o que o apóstolo Paulo, o que os apóstolos falaram contra a escravidão, porque no tempo que o Novo Testamento foi escrito, no Império Romano, havia muitos escravos, milhões de escravos, e não era pelos mesmos motivos que teve no Brasil a escravidão, apenas por causa da pele, né, a cor da pele. A escravidão no Império Romano tinha vários motivos econômicos, guerra e vários motivos. Mas o cristianismo é questionado assim, mas o que eles falaram contra essa chaga, essa praga terrível da escravidão? Então eu quero ler com você a carta que Paulo escreveu a Filemon para você ver como que o Evangelho lida com essas questões, com esses pecados sociais, raciais, com esses pecados estruturais, como é que a fé cristã lida com esses problemas. Então Paulo estava preso pelo Evangelho, chegou ali um outro preso, Onésimo, que era um escravo fugitivo do seu patrão, do seu dono, que era Filemon. E Paulo evangelizou Onésimo e ele se converteu. E daí ele saiu da prisão e Paulo deu uma carta para ele levar para o seu antigo dono, que era Filemon, que era um cristão convertido, e Paulo deu essa carta para ele levar, e essa carta aqui que nós vamos ler, e nós vamos ver como é que o Evangelho opera no meio das estruturas sociais injustas. Como é que o Evangelho lida com o racismo, com o machismo, com o sexismo? Como é que o Evangelho lida com os preconceitos sociais, raciais, a luta de classes? O que é que o Evangelho nos ensina nesse contexto? Então preste atenção e veja aqui uma aula magistral de retórica, do uso dos argumentos, da gentileza, da capacidade que o Evangelho tem de transformar a estrutura social, mudar os relacionamentos humanos. Observe como é que o Evangelho transforma o mundo. Observe como é que Jesus muda o mundo, como é que o Evangelho lida com estruturas desumanas, desiguais, injustas. Como é que o Evangelho transforma a humanidade? Preste atenção. Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, presta atenção, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, que é escravo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão.
Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Onésimo era o escravo fugitivo, Filemão era o dono. Agora Paulo está mandando uma carta dizendo: olha, Filemão, Jesus Cristo muda o coração das pessoas. Jesus Cristo transforma o interior. A base da fé é o amor que une as pessoas, é o amor que destrói os preconceitos, o racismo, as estruturas humanas desiguais, injustas. É o amor que vai acabar com a maldita escravidão que transforma seres humanos em objetos. Então Paulo está dizendo: agora, Filemão, você que é o dono de escravos, você vai olhar para Onésimo não como escravo, não como objeto, não como uma coisa, não como um animal que trabalha. Você vai olhar para ele como um ser humano, e mais do que isso, você vai enxergar nele um irmão, e mais do que um irmão, você vai enxergar nele um irmão amado, e mais do que um irmão amado, você vai enxergar ele como se fosse eu mesmo, o apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo nascente. Paulo está dizendo: olha, a fé cristã redime as pessoas, resgata a dignidade, resgata a humanidade que a escravidão tirou desse homem. Então, Filemão, trate como um irmão amado, caríssimo na fé, porque o evangelho resgata a humanidade do oprimido, e o evangelho também resgata a humanidade do opressor. O evangelho dá a você, Filemão, a oportunidade de se tornar humano, e não de ser um senhor de escravos desumano, opressor, maligno e maldoso. O evangelho redime o oprimido e o opressor. O evangelho dá oportunidade para que a humanidade dentro das pessoas seja redimida, seja resgatada, que a dignidade humana venha ao encontro. Então o evangelho não transforma de fora para dentro, é de dentro para fora. O evangelho muda a sociedade, não é apenas mudando a lei, mas é mudando o coração. Quantas leis já foram feitas, e graças a Deus por essas leis, e elas devem ser cumpridas e mantidas, proibindo o racismo, proibindo a discriminação, mas a gente ainda vê, infelizmente, mais e mais notícias que mostram isso. Mas o evangelho de Jesus muda o coração. O evangelho tira o racismo, o preconceito, o machismo, o feminismo. O evangelho coloca o amor dentro da alma. O evangelho coloca o amor no coração das pessoas. O evangelho faz com que a gente enxergue o outro não como coisa, não como objeto, mas veja ali a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o racismo é tão cruel.
Às vezes você observa esses jogadores de futebol que estão na Europa, que estão aqui mesmo no Brasil, que são pessoas que têm fama, sucesso, e de repente no meio de uma partida de futebol, um jogador desse ser completamente desestruturado emocionalmente, porque um torcedor, alguém grita, xinga e fere. Sabe por quê? Porque o racismo tira a humanidade, quer tirar a humanidade da pessoa, quer reduzi-la. E isso fere, isso machuca, isso dói. É por isso que ele é tão cruel, é tão maligno, é tão diabólico. Mas o evangelho de Jesus faz com que o racista se converta, faz com que o opressor, dono de escravos, tenha oportunidade de se redimir e olhar para o seu escravo como gente, como irmão. E aí o evangelho eleva o escravo e rebaixa o dono para eles se encontrarem, porque o poder do evangelho é produzir reconciliação, redenção, reencontros, é resgatar a humanidade perdida e fazer com que as pessoas vivam como irmãos. É por isso que Paulo diz que agora em Cristo não existe mais homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre, agora em Cristo são todos iguais. O marxismo histórico diz que o que move a história é a luta de classes. O que move o evangelho é exterminar as classes. O poder da igreja e do evangelho é dizer: agora não existe mais classe social, racial, cultural, sexual, de gênero. Agora são todos um. São todos iguais diante de Deus e unidos pelo mesmo amor que produz reconciliação entre pessoas, que produz restauração da humanidade, libertação, redenção. É por isso que o evangelho nos chama à conversão, a convertermos-nos a Deus e a convertermos uns aos outros. É por isso que o apóstolo João diz que quem não ama não conhece a Deus. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão porque ele é pobre, é negro, é nordestino, mas não ama seu irmão, se você não ama o outro ser humano porque ele é um mendigo, ele é um pobre, você não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus ama. E é por isso que o evangelho chama as pessoas à conversão, a se converter dos seus preconceitos, se converter ao outro, ao diferente, àquele que pertence a outro grupo social. O evangelho nos chama à conversão, a convertermos-nos uns aos outros, a olhar para os outros com o olhar de Jesus, de bondade, de ternura. É o que Paulo está dizendo para Filemon: receba, Filemon. E na igreja, no cristianismo nascente, ele causava uma revolução na estrutura social de Roma, que era uma sociedade extremamente estratificada, com as classes sociais bem colocadas, e um dono de escravos não comia com o escravo, não se relacionava. Agora, na igreja de Jesus, eles vivem juntos, sem barreiras, sem discriminações, sem hierarquizações humanas, sem um estar no topo e o outro estar embaixo. Agora todos estão no mesmo nível, unidos pelo mesmo sangue. O sangue de Jesus Cristo, que destrói as barreiras injustas, que destrói os preconceitos humanos. O evangelho de Jesus é uma revolução social. É por isso que esse evangelho implodiu por dentro o Império Romano, implodiu por dentro a maldita escravidão romana, porque o evangelho empodera o outro e salva o opressor, e transforma e os une no amor. No amor. Então essa palavra para nós hoje
Porque se você vai, não tem racismo, tem muito racismo nesse país, muito. É um racismo estrutural, desumano, cruel, que mata jovens negros, tem preconceito social, tem preconceito de toda sorte. Hoje eu levo na brincadeira e dou risada. Mas quando eu vim da Bahia para cá, para o sul, para o sudeste, a primeira vez que eu ouvi alguém usar o termo baianada, aquilo me feriu de forma profunda. Então, quando você diz que não tem racismo, é porque você não é negro. Às vezes você não nasceu e não cresceu na periferia. Você diz que não tem racismo, você não é nordestino, você não é baiano. Então, nesse país tem muito racismo, tem muito preconceito. Tem preconceito dentro das igrejas, preconceito de classe, de cor, social. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo nos converte, nos transforma, nos promove, nos chama à reconciliação, a redenção, a dar uma oportunidade para que as pessoas mudem de vida e mude o coração. Então o Evangelho produz essa reconciliação de Onésimo, o escravo fugitivo que não tinha valor, e agora ele é empoderado. E agora o maior apóstolo diz: olha, Filemon, receba ele com meu coração, porque ele é um irmão amado, ele tem valor, ele tem importância, ele tem significado. Jesus morreu por ele. E você, Filemon, que é um dono de escravos, se converta ao seu escravo. Então isso aqui vai. Você que é patrão, que trata os seus funcionários, a sua empregada doméstica como uma coisa, como um objeto, você precisa se converter a ele. E você que foi vítima de racismo, de preconceito, que nutre ódio pelo seu patrão, ódio pelas pessoas, você também precisa se converter. A vítima do sistema também precisa se converter. Você que odeia aquele que tem preconceito, você também precisa se converter. É por isso que o Evangelho muda o coração, muda a alma, muda o interior, muda o espírito. E faz agora a gente vai se relacionar não na base de quanto você ganha, da cor da sua pele, do carro que você dirige. Agora a gente se relaciona na base da humanidade em Cristo Jesus, porque todos os humanos são amados em Jesus e têm valor, têm dignidade, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho é um chamado à conversão. A conversão não apenas ao céu, mas a conversão ao próximo. Não apenas dos parecidos e iguais, mas conversão ao pobre, ao necessitado. Porque Jesus diz: toda vez que você acolheu um pobre, um mendigo, um miserável, foi a mim que você o acolheu e o recebeu. Então o Evangelho é uma conversão ao amor. Ao amor. Quem ama não trata o outro com preconceito. Quem ama não discrimina. Quem ama não se sente superior. Quem ama produz reconciliação. Deixa eu lhe contar uma história que vai ilustrar como é que o Evangelho transforma o mundo. No século XVIII, existia um homem rude, mau, grosseiro, chamado John Newton, um inglês. E ele tinha navios negreiros. Ele ia até a África e comprava os escravos, os negros, e levavam para a Inglaterra para serem vendidos ali. E ele tratava aqueles escravos como bichos, como coisas, com uma crueldade enorme. E um dia, uma noite, houve uma grande tempestade no mar e o John Newton achou que iria morrer. E naquela noite ele se voltou para Deus e clamou por misericórdia. E clamou a Deus que, se o Senhor preservasse a vida dele, ele iria mudar de vida e de coração. E Deus salvou a vida do John Newton. E ele se converteu. E ele mudou aquele coração cheio de ódio, de raiva, de preconceito. E ele se tornou um novo homem.
E ele escreveu o hino, que é o hino mais conhecido da língua inglesa, mais cantado. Se você assistir alguns filmes norte-americanos, você vai ver esse hino sendo cantado, especialmente em funerais. John Newton escreveu Amazing Grace, que quer dizer graça maravilhosa, graça incrível. Como é doce ouvir o som da graça que salvou um miserável pecador como eu. Eu era cego e agora vejo. Eu era perdido e fui achado. E o John Newton mudou de vida. Se tornou um pregador, um pastor, e ele teve como seu pupilo, e ele se tornou o mentor de um jovem rico, da nobreza inglesa. E esse jovem teve uma experiência de conversão maravilhosa. Ele se chamava William Wilberforce. E ele era um político inglês. E ele queria ser um pregador. E foi conversar com o John Newton. E o John Newton falou para ele: olha, a maior pregação que você pode fazer nesse país é acabar com essa chaga, essa miséria da escravidão. E o William Wilberforce entrou no parlamento inglês e ele vai lutar a vida inteira contra a escravidão. Contra a escravidão. E por décadas ele lutou, até que algum tempo antes dele morrer, ele viu lá no parlamento inglês ser feita a lei que abolia a escravidão na Inglaterra. E ele teve a alegria de ver a escravidão sendo abolida. Agora preste atenção. Se você estudar a história do Brasil, e se você ler algum historiador isento e sério, não historiadores de perspectiva marxista, que sempre vê as questões de luta de classes em tudo, mas você vê alguns livros, você vai perceber que a escravidão no Brasil foi abolida pela pressão da Inglaterra. E os historiadores vão dizer por que acabou com a escravidão na Inglaterra, porque economicamente trazia prejuízo para a Inglaterra, mas acabou graças a William Wilberforce e seus companheiros cristãos, que lutaram contra aquela chaga da escravidão, e ao mudar e acabar com a escravidão na Inglaterra, eles pressionaram o Brasil. E a escravidão no Brasil foi abolida pela influência da Inglaterra, que tiveram os cristãos lá por dentro. Tudo começou com um homem mau, que traficava escravos, que se converteu, que recebeu o amor de Jesus, que influenciou um político, que chegou até o nosso país e aboliu a escravidão no nosso país. Isso mostra pra gente como o evangelho muda o mundo. Você pode ver essa história num filme chamado Jornada pela Liberdade, e você vai ver essa história detalhada. Então preste atenção, é assim que o evangelho muda. Eu chamo você, se você tem algum preconceito, se arrependa. Se você tem alguma mágoa, se converta. O evangelho nos chama à reconciliação, ao perdão, a mudar esse mundo. Nós precisamos mudar esse país com o amor de Cristo. Eu convido você para orar nessa manhã. Senhor Jesus, visite o coração dos seus filhos nesta manhã e mude o nosso coração. Mude a nossa alma, que o Senhor derrame o seu amor no nosso coração para a gente lutar contra toda injustiça, preconceito social, racial, que o evangelho de Cristo produza reconciliações, relacionamentos saudáveis. Liberta-nos, ó Deus, do racismo, do machismo, do feminismo. Liberta-nos, ó Deus, dos sexismos de várias ordens. Venha transformar a estrutura desse país, que as pessoas sejam redimidas por amor e que os relacionamentos sejam consertados, restaurados na tua presença. Derrama o teu amor no nosso coração, Jesus, e produz uma redenção social nessa nação, produz uma redenção espiritual, produz uma libertação estrutural e vem acabar com essa chaga maldita do preconceito racial no nosso país e outros preconceitos de toda ordem e sorte. Muda, Senhor, os corações, muda a nossa nação, muda a nossa alma, é o que eu te peço, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.